Sétimo ano, tudo bom, turma? Olha, a prof de volta com os vídeos aqui, tá? Então, agora a gente vai passar para outra unidade, que é o conjunto dos números racionais. Vem aqui com a prof, por favor. Olha só. A gente estudou o conjunto dos números inteiros, né? Até então, fizemos a nossa avaliação e agora a gente entra no conjunto dos números racionais. O que significa isso? Os números racionais são todos os números que podem ser escritos na forma de fração, isto é, que representam uma divisão de números inteiros, positivos e negativos, em que o divisor ou denominador é diferente de zero. Então, todo número que tu consegue escrever na forma de divisão, de fração, é número racional, tá? Esses números racionais podem ser escritos, na forma de fração, 1/6, 2/5, 3/10, 5/4, tá? Eu esqueci, poderia ter colocado negativo também, positivo e negativo, tá? 2, na forma decimal, de número com vírgula, 0,1, menos 2,4, 3,5, menos 7,8, tá? Então, esses números são os números decimais. O conjunto dos números decimais. Então, eu falei quem são esses números, tá? Agora a gente entra no conjunto que. Por que o símbolo é que? Porque que vem de quociente, vem de divisão, tá? Lembra que lá nos inteiros era Z, nos naturais era N. Nos inteiros é um que de quociente, divisão. Pertence a esse conjunto todos os números naturais também, tá? O 2, o 5, o 10, porque eu posso escrevê-los na forma de fração. Eu posso escrever o 10 como sendo 20 sobre 2, né? Então, eu consigo escrever o natural ou o 10 sobre 1. Então, o natural também é racional. Então, são todos os naturais, todos os inteiros, negativos e positivos, tá? Que eu consigo escrever na forma de A sobre B, fração, com B diferente de zero, não existe divisão por zero. Observe que, letra A, considerando o número 10, por exemplo, vou pegar um exemplo, o 10. É um número natural? Sim, então 10 pertence a N. Gente, esse E redondo aqui, ó, ele significa pertence, ó, coloquei aqui embaixo para vocês, ele é pertence, um E riscado não pertence, então é quando um número pertence a um conjunto ou não pertence. Então, por exemplo, o número 10, como ele é um número natural, ele pertence, 10 pertence aos naturais. O 10 também é um número inteiro, então o 10 pertence a Z, que é o símbolo dos inteiros, e é um número racional também, 10 pertence a quê? Prof, como assim racional? Se tu falou que racional é número que se escreve na forma de fração. Sim, se eu colocar 1 embaixo desse 10, eu tenho uma fração. Se eu colocar 20 sobre 2 igual a 10, tá? Então, os naturais também são racionais, tá? B. Agora aqui, considere o número menos 5, ó, 5 negativo. Ele não é um número natural, então, menos 15... Desculpa, gente, aqui, só um pouquinho, gente, que aqui é 15, ó. Só um minutinho que a prof se enganou. Pronto, menos 15, tá? Menos 15 não é natural, porque ele é negativo, não é natural. Ele é um número inteiro, sim, ele é um número inteiro, porque ele é negativo. E ele é um número racional também, tá? Porque menos 15 eu posso escrever na forma de uma fração, menos 15 sobre 1, menos 30 sobre 2, dá menos 15. Então, vocês já viram que o natural também é racional e o inteiro natural, né? Não é natural, é inteiro e racional. Agora, a fração 3/4. Considere o número 3/4. O número 3/4 não é um número natural. Não é porque é fração. Não pertence aos naturais. Não é inteiro porque é fracionário. Não é um número inteiro, não pertence a Z. Mas é um número racional porque é uma fração, pertence a quê? Tá? Letra D. O número 0,2 negativo é um número decimal. Ele não é natural porque é número com vírgula. Não é inteiro,
não é inteiro porque é número com vírgula, e ele é um número racional porque 0,2 eu consigo escrevê-lo como 2 décimos, tá? Observe a raiz de 2. O 2 não é um quadrado perfeito, não existe raiz exata. Não é, então, eu não consigo extrair a raiz desse número aqui exata. Então, ele não é natural, porque ele é uma raiz, não pertence aos naturais. Ele não é inteiro também, porque se eu for extrair a raiz de 2, vai dar um número, né, infinito. E ele não é racional também, porque eu não consigo escrever raiz de 2 na forma de fração. Então, no caso de uma raiz, quando o número não é um quadrado perfeito, ele não é racional, nem natural, nem inteiro. Depois, no 8º ano, a gente vai estudar quem são esses números aí, tá? Continuando aqui, vamos lá. A reta numérica racional. A reta vocês conhecem, tem os zeros positivos à direita, os negativos, aqui são os inteiros, aqui são os naturais e tudo junto são os inteiros. Aí eu quero localizar números na reta. Por exemplo, vocês sabem que entre um número e o outro tem 10 números. Por exemplo, entre o 1 e o 2, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, 2. Então, o 1,5 positivo, se eu quero que é um número decimal, eu quero botar na reta, é só tu contar aqui, ó, está exatamente entre o 1 e o 2, né? Por exemplo, a fração 7 meios. Tu pega o 7 e divide por 2, dá 3,5. Onde é que está o 3,5? Na metade entre o 3 e o 4. 2 dividido por 5, 0,4. Onde é que está o 0,4? Um pouquinho antes da metade. Porque 0,4, né, seria a metade é 0,5, 1 milímetro antes, um decimal antes. Aqui está o menos 0,6, né, que eu coloquei. 7 negativo dividido por 5 é menos 1,4, onde é que ele está? Aqui, ó. Entre o menos 1 e o menos 2, um pouquinho antes do menos 1,5. Aqui eu coloquei o menos 2,5, só para vocês entenderem como é que se põe na reta esses números. Primeiro tu põe todos os inteiros e depois vai colocando os números com vírgula como se fossem os milímetros da régua, tá? E quando é uma fração, tu divide a fração para achar que número que é, tá? Número decimal finito é quando eu tenho 7,6, 0,5, 1,4, tá? Finito, um decimal exato, eu divido. Um número decimal infinito e periódico é quando eu divido, por exemplo, 2 por 3. Vai dar uma dízima periódica simples, 0,6666 é infinito. O 6 é o período, é o número que se repete. E quando eu tenho uma dízima periódica composta, é quando eu tenho um número decimal onde aqui esse traço que tem em cima do 53 significa que o 53 vai continuar 10,12, 53, 53, 53, 53. Então, quando acontece de ter antes do período composto aqui um número, tá? Do período, é uma dízima periódica composta. Depois a prof fala mais sobre isso na nossa conexão, tá? O que é valor absoluto ou módulo? Vocês já estudaram com os inteiros. Mesma coisa, tá? Valor absoluto ou módulo, que é a mesma coisa, tu vai tirar o módulo, ó. Módulo de menos 10 sétimos é 10 sétimos. Tá? Mais aqui, desculpa, gente. Aqui é mais. Positivo. Ó, o módulo de um menos uma fração negativa é uma fração sem sinal. E o módulo de número positivo também, tu tira de dentro sem sinal. Valor absoluto, que é a mesma coisa, só que agora eu vou pegar um decimal. De menos 0,5 é 0,5, tá? O valor absoluto de mais 2,3 é 2,3, ou seja, são os números sem sinal, o valor absoluto deles ou o módulo, número sem sinal, tá? É as duas maneiras de representar, ou por módulo ou por valor absoluto escrevendo. Números opostos ou simétricos, aqui, gente. Vocês já viram também com os inteiros, o oposto, né? Aquele número que está do outro lado do zero, né? Na mesma distância, então. Por exemplo, o oposto de menos 3/5 é mais 3/5. O oposto de mais 0,7 é menos 0,7, tá? O que está do outro lado do zero.
Ok. Comparação entre números racionais fracionários. Quando eu quero comparar quem é maior, quem é menor, em relação à fração. Então, por exemplo, aqui eu botei para vocês, ó, quem é maior? 3/5 ou 3/4? Como é que eu vou descobrir isso aqui? O que a gente vai fazer? Nós vamos tirar o MMC do 5 e do 4. Devemos reduzir as frações ao mesmo denominador. Pego o 5 e o 4, tiro o MMC da 20, 20, 20, então eu transformei o 5 e o 4 no 20, e depois eu vou descobrir. Se eu tinha aqui, ó, 3/5 e agora eu tenho 20, é porque eu multipliquei 5 vezes 4, 20. Tudo que eu faço no denominador, eu faço no numerador. Então, se eu fiz 5 vezes 4 é 20, 3 vezes 4 é 12. Se aqui eu tenho 20 e aqui eu tenho 4 na fração original, eu faço 4 vezes 5 é 20, então 3 vezes 5 é 15. Lembra? Frações equivalentes que a gente viu no sexto ano. Tudo que tu faz embaixo, tu faz em cima. Então, de 3/5 eu achei 12 vinteavos e de 3/4 eu achei 15 vinteavos. Aí eu posso dizer quem é maior. Quem é que é maior? É o 15, porque o 15 é maior que o 12. Então, logo, 3/4 é maior. Então, reduz ao mesmo denominador e depois acha os numeradores equivalentes. E aí, compara. Para finalizar, comparação entre números racionais decimais, quando são com vírgula. Então, quem é maior? Menos 2,51 ou menos 3,24? O maior é menos 2,51. Por quê? Porque ele está mais perto do zero, ele é negativo. Lembra que o negativo é o contrário? Ele está mais próximo do zero, ele é maior. Aqui não tem dúvida quem é maior, 0,98 ou 0,71. 0,98. Né? São positivos, então o 9 é maior que o 7, eu já vi aqui. Menos 7,28 ou mais 1,31? Mais 1,31. Positivo, porque o positivo é sempre maior que o negativo. Sempre, né? Vocês já sabem disso. E aqui, menos 3,47 ou menos 3,5? Quem é o maior? O maior é esse aqui. Por quê? Porque depois da vírgula, 3, ó, o 3 e o 3 são iguais, né? Os dois são negativos. Então, eu vou olhar para o segundo número decimal aqui. Aqui tem um 4, aqui tem um 5, tá? Então, esse número aqui, ele é maior. O que eu posso fazer ainda para igualar as casas? Eu coloco um 0, ó, para ficar 2 e 2, 50, né? 47, 50. Então, esse aqui é maior, porque o negativo, esse aqui tá mais perto do zero do que esse. Certo, gente? Ok, então, dei uma olhada no vídeo de novo, várias vezes, ficou rápido, a senhora sabe que ficou rápido, mas a gente vai na conexão agora, passo a passo, e eu vou explicar o que vocês não entenderam, mas vocês têm que assistir o vídeo várias vezes para que vocês consigam entender, tá bom, meus amores? Até mais, então. Um beijo!